E TCU e governo planejam dar desconto de até 17 bilhões para a Oi. Vamos dar uma olhada nessa matéria que saiu aqui no site do Piauí, né? piauí.folha.uol.com.br, onde se fala um pouco, né? Se faz uma cobertura a respeito desse processo de julgamento da Oi no Tribunal de Contas da União, do processo da Oi junto ao TCU. E aí a gente vai ver, né, quais são os pontos que o pessoal aí da Piauí aborda a respeito e aquilo que a gente pode esperar para amanhã, né, gente? Eu tô gravando esse vídeo agora no dia 2 de julho, acabou de sair essa matéria, ela saiu há mais ou menos 2 horas, e vamos ver o que a imprensa, né, o que eles estão fazendo de apurações a respeito desse processo aí da Oi. E se você está chegando no canal Investir Sempre, muito prazer, meu nome é Guilherme Borges, eu sou contador e investidor de Oi, e tenho um canal onde eu trago diversos temas e assuntos relacionados à Bolsa de Valores, renda variável, ativos listados aqui no nosso mercado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe esse vídeo com quem você quiser compartilhar. E lembrando, tá, gente, que nada do que é dito aqui representa recomendação nem de compra nem de venda e nem de manutenção de ativos. Então se inscreva mesmo no canal, venha fazer parte da nossa comunidade. TCU, governo, Oi, BTG, dívida, desconto. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Tribunal, né, julga nessa quarta-feira, amanhã, dia 3 de julho de 2024, acordo que prevê uma redução de 75% no valor que a operadora deveria investir em infraestrutura pública. Então vamos lá. Sem alarde, né, o Tribunal de Contas da União julgará nessa quarta-feira, dia 3, um polêmico acordo entre a Oi, a Anatel e o Ministério das Comunicações, em que o poder público está abrindo mão de até 17 bilhões de reais. O caso tramita há um ano, né, no TCU, sob sigilo, mas a Piauí, né, aí o site, teve acesso a 2 documentos relacionados a esse processo, né, o primeiro deles, o parecer da Procuradora-Geral do Ministério Público junto ao tribunal, né, a Cristina Machado, e um relatório da Unidade de Auditoria Especializada em Telecomunicações. Os dois apontam irregularidades no acordo, sugerindo que a negociação pode caracterizar uso indevido de recursos públicos para consecução de interesses privados. É mais ou menos, né? Assim, não dá para a gente ter essa negociação, ou essa caracterização, porque isso aí vem passando, né, pelo crivo, principalmente de diversas pessoas ligadas a entidades públicas, como a própria Anatel, o Tribunal de Contas da União, enfim. Mas aqui a matéria continua. A negociação prevê que a Oi migre do regime público de concessão de telefonia fixa, com obrigações de universalização e continuidade financiados por tarifas, para o regime privado de autorização, com preços livres e redução dos custos operacionais. Ou seja, a empresa não será mais detentora de uma concessão pública. Segundo a lei, portanto, a Oi deveria, neste momento, devolver à União os chamados bens reversíveis, isto é, ativos como prédios, veículos, infraestrutura, que lhe foram cedidos na época da privatização lá em 1998, quando a empresa ainda se chamava Telemar. Na verdade, a Oi é fruto de um processo, né, de fusões e incorporações de diversas empresas de telefonia fixa do Brasil, até se tornar o que é a Oi hoje, né? Pelo acordo que foi costurado agora, a Oi permanecerá com esses bens, então ela terá a propriedade desses bens, né, dos bens reversíveis, e, em troca, pagará a Anatel 5,8 bilhões de reais em forma de investimentos em infraestrutura de telecomunicações. Já os 5,8 bilhões de reais, no entanto, são um valor muito inferior ao inicialmente calculado pela Anatel, que variava, né, entre 19,9 bilhões a 23,2 bilhões de reais, dependendo das apurações que estavam sendo realizadas pelo TCU antes das negociações para o acordo. Depende da métrica, né, de cálculo que as entidades públicas fazem, seja a Anatel, seja o TCU. Segundo escreveu a procuradora Cristina Machado, os 5,8 bilhões de reais representam uma redução de quase 75% do que foi avaliado pela Anatel em termos de valor econômico da adaptação. Mas a Oi, vocês também têm que levar em conta que a Oi ela já perdeu muito dinheiro por causa dessa concessão da telefonia fixa, e a Oi também já perdeu muito dinheiro tendo que manter um serviço de telefonia fixa que em várias regiões do Brasil, na verdade no Brasil inteiro, né, no mundo inteiro, já é um tipo de serviço em desuso, mas por força da concessão ela teve, que tem ainda, que manter isso daí, ela já perdeu muito dinheiro nessa questão, né? Então a gente sempre tem que analisar os dois lados, né? A Oi ela tá aí prestando
um serviço de STFC telefonia fixa para o Brasil inteiro, por um lado, mas por outro, né, o poder público deixou isso na mão da Oi, e isso é uma preocupação a menos para a Anatel, para o poder público, Ministério das Comunicações. Isso tem custado muito dinheiro para a Oi, lembrando que a telefonia fixa, hoje já chegou a ter 10 bilhões de receitas com telefonia fixa, e isso caiu drasticamente e só vem caindo ano a ano. Bom, para a procuradora, o valor do pagamento foi definido de forma pragmática, sem amparo de metodologia de cálculo devidamente fundamentada. Ela afirma que a drástica redução verificada não encontra respaldo na Lei Geral de Telecomunicações, que não contempla a possibilidade de modulação, desconto, parcelamento ou aplicação de condicionantes. A medida do acordo já foi aprovada ali pelo Ministério das Comunicações e pela Anatel, e agora só está faltando a aprovação ali do plenário no Tribunal de Contas da União. Segundo, dentro do tribunal, o único apoio ao acordo veio de uma nova secretaria, criada pelo atual presidente do TCU, né, o ministro Bruno Dantas, Secretaria de Controle Externo, Solução Consensual e Prevenção de Conflitos, chamada internamente de SESEX Consenso. A secretaria foi concebida com a função de mediar litígios complexos entre a administração pública e empresas. Os críticos dizem que a nova função de produzir consensos desvia o tribunal de sua missão principal, que é a fiscalização, e cria um potencial conflito. O órgão que fiscaliza o uso do dinheiro público vira o mesmo que negocia o uso do dinheiro público com os fiscalizados. Eu não acho que essa crítica ela tenha muito sentido não, tá? Na minha visão, o Tribunal de Contas da União ele teve uma excelente iniciativa com a criação da Secretaria de Controle Externo e Solução Consensual, porque já previne problemas, litígios lá na frente. Então, o Tribunal de Contas da União, ele já age de uma maneira muito mais preventiva, se antecipando a problemas futuros. Eu acho que é uma excelente iniciativa, não vejo um desvio de finalidade ou nada do tipo. Na verdade, o Tribunal de Contas da União, ao criar a Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos, vem auxiliar ainda mais na condução da administração pública brasileira, na boa condução do poder público no Brasil, principalmente no relacionamento do poder público com o meio privado, né? Seja com empresas privadas, enfim, com a sociedade privada, com a sociedade como um todo. Então eu acho que foi uma excelente iniciativa ali por parte do Tribunal de Contas da União. Bom, continuando aqui, nas negociações do acordo, para chegar aos 5,8 bilhões, a SESEX Consenso fez o seguinte cálculo. Estimou em 19,7 bilhões o valor que a Oi deve à União e subtraiu desse número 12,9 bilhões referentes aos bens reversíveis não amortizados. Isto é, investimentos da concessionária que ainda não foram ressarcidos. A secretaria, além disso, subtraiu 2,4 ou 2 bilhões 470 milhões, que se refere aos custos da Oi na manutenção das redes de telefonia fixa. Com essas duas deduções, o valor cairia ali para 4 bilhões 280 milhões de reais. Os negociadores, porém, sem explicação clara, fixaram o valor em 5,8 bilhões. Não, uma explicação clara eu acho que deve ter sim, tá? É porque a gente não tem acesso à íntegra do processo, mas uma explicação clara deve ter sim. A procuradora do Ministério Público rebateu o desconto maior. Na parcela de 12 bilhões de reais de bens reversíveis não amortizados, que seriam devidos ao final da concessão, não faz parte do valor que a União abriria mão com a concretização da adaptação por essa solução consensual, no valor total de 101 bilhões de reais, segundo informado pela Anatel, no mesmo documento, a reforçar a pertinência da manutenção da discussão sobre bens reversíveis nas instâncias competentes, inclusive no tribunal. Os 101 bilhões a que ela se refere são de um cálculo anterior feito pela Anatel sobre os valores dos bens reversíveis da Oi, conta essa que foi desconsiderada no acordo. Essa questão aí dos bens reversíveis, né, gente, aí indo para esse valor, assim, eu vejo tanta discrepância naquilo que se fala sobre quanto que vale esses bens reversíveis, aí que a Oi vai ter a propriedade, né, com a possível aprovação ali do acordo no Tribunal de Contas da União, porque eu já vi cálculos de 38 bilhões, já vi cálculos de 8 bilhões, agora estão falando em 101 bilhões, né? Então, assim, não dá, são valores muito discrepantes, né? Não dá pra gente ter uma certeza, uma base exata disso, tá? Bom, a procuradora Cristina Machado diz que admitir o entendimento espossado, né, nas negociações é tornar ineficaz
o poder regulamentar previsto no nosso ordenamento jurídico, além de excepcionalizar pela via indireta a própria obediência ao princípio da legalidade. Em seu parecer, ela inclusive menciona um trecho das conclusões da área do TCU especializada em telecomunicações, na qual estão apontados 5 motivos para a rejeição do acordo. Entre eles está a ausência de boas garantias para os investimentos e a ausência de mecanismo para que o poder público assegure o cumprimento do acordo por parte da Vital, credora da Oi e braço do Banco BTG Pactual. O trecho ainda menciona a inserção de cláusulas com os seguintes problemas: fogem do escopo da proposta de acordo e do campo de atuação do poder público, desequilibram unilateralmente as prerrogativas regulatórias da Anatel, buscam definir sem respaldo legal o andamento de processo no TCU. Bom, o acordo, se aprovado, será uma capitulação da União em uma disputa que já dura uma década sobre os tais bens reversíveis. Há vários processos em discussão, sem desfecho, sobre o valor dos bens que estão de posse da Oi. Nenhuma estimativa, porém, é tão baixa quanto a cifra pactuada na Secretaria de Consenso. Bom, o modelo adotado na negociação, segundo o Ministério Público, impacta de forma desequilibrada e negativa o erário e beneficia o particular de modo injustificado e indevido em detrimento do patrimônio público, na medida em que são admitidos como de sua propriedade infraestrutura que envolve cifras bilionárias. Mas também tem que se colocar no ponto que o quanto que a Oi já não foi dilapidada por conta dessa concessão. Tanto que a Oi é uma concessão completamente engessada, uma concessão que tirou e sugou recursos muito importantes da Oi numa época em que a Oi estava em recuperação, e voltou a estar em recuperação judicial, e uma concessão que se mostrou insustentável economicamente. Então tem que se olhar não só o lado da União, por causa dos bens reversíveis da União, que agora serão de propriedade da Oi. Ok, isso é um direito legal que a Oi terá a partir do momento em que for homologado, ratificada ou deferida a mudança da concessão para autorização para a Oi. Mas a gente tem que colocar na balança isso. A Oi ela já se desfez de riquezas internas suas valiosíssimas para poder sustentar uma concessão falida, insustentável economicamente. Isso tem que ser colocado, né, na mesa e na balança, tá? Bom, por particular, no caso, entenda-se não só a Oi, mas também a Vital, a empresa de telecomunicações de propriedade do BTG Pactual. Não, a Vital ela não é de propriedade do BTG Pactual. A Vital ela é de propriedade de fundos que são geridos pelo BTG Pactual. Ali dentro você tem grandes cotistas, como o Fundo Soberano de Singapura, bem como, né, o próprio Canada Pension Plan, essa coisa toda. Então, eles estão falando aqui, né, que o BTG é o maior banco de investimentos do país, liderado por André Esteves, que é credora da Oi. O acordo proposto permitirá, se aprovado, transferir a propriedade definitiva dos bens reversíveis para a Oi, que a partir daí poderá fazer com eles o que bem entender, como, por exemplo, vendê-los à Vital. Isso aí é uma possibilidade, né? Mas não é exatamente isso, mas vamos lá. A gente sempre tem que só colocar, né, em parênteses que essa fonte de informação ela tem, né, uma tendência de ser mais assim, daquele lado esquerda, vamos colocar assim. Então a gente sempre tem que entender o tipo, né, de fonte de informação que a gente tem que a gente está analisando, né? Mas vamos lá. Como credora da Oi, a Vital assumirá o compromisso de realizar 5 bilhões dos investimentos, né? 5 bilhões dos investimentos dos 5,8 bilhões totais. Então isso aí é justamente nesse processo de migração da concessão para autorização. Isso quer dizer que no acordo da Oi, 86% dos recursos serão providos pela empresa que pertence ao banco de André Esteves. Com detalhe, a responsabilidade em caso de inadimplência será somente da Oi. A Vital não poderá ser responsabilizada em nenhuma esfera, independentemente da natureza da infração, pelas obrigações da Oi. A auditoria especializada considerou essa situação irregular. Bom, à espera do aval dos ministros do TCU, que provavelmente vai acontecer, né? Que pode vir já na sessão do plenário marcada para amanhã, dia 3 de julho, às 14 horas e 30 minutos desta quarta-feira, o acordo teve participação ativa do Ministério das Comunicações, chefiado pelo ministro Juscelino Filho, que é deputado federal licenciado pela União Brasil, responde ao inquérito por corrupção e desvio de dinheiro do orçamento secreto.
O relator do caso no TCU é o ministro Jorge Oliveira, que foi o principal conselheiro jurídico do do governo do Jair Bolsonaro e colega dos então ministros de Comunicações, Fábio Faria, e da Advocacia Geral da União, Bruno Bianco. Por coincidência, os dois aprovaram reduções nas dívidas da Oi por 2 vezes quando estavam no governo. Na primeira vez, em 2020, o valor baixou de 14,3 bilhões de reais para 7,2 bilhões. Na segunda, caiu ainda mais, de 20,2 bilhões para 9,1 bilhões, um desconto de 54,99%. Mas vamos lembrar, né, que quem pôs o atual ministro das Comunicações não foi o Bolsonaro, foi o Lula, né? Então, às vezes, fica se querendo jogar mais para as costas de um governo certas questões, mas não é bem assim não, tá? Se a Oi ela conseguir agora esse acordo, enfim, e que deverá gerar sim, né, uma boa mudança estrutural da Oi, a gente tem que lembrar que tem agentes políticos ligados ao presidente Lula que estão nisso daí também, tá? Então é só pra gente deixar as coisas, porque o desconto da Oi foi no governo, não. As coisas estão acontecendo, tem muita coisa, tem muito avanço dentro da Oi que está acontecendo no governo Lula. Então, só para deixar isso aí num peso mais equilibrado, tá bom? Bom, com o encerramento da gestão do Bolsonaro, foram trabalhar no BTG Pactual. Nesse momento, a Oi tenta, junto à Advocacia Geral da União, do governo Lula, reduzir pela terceira vez as dívidas, mas ainda não obteve aval e muito provavelmente vai obter o aval, tá? Sob aí o governo Lula. Então a Piauí apurou que André Esteves e Bruno Bianco, como representante da Vital, participaram de reuniões em Brasília sobre o acordo da Oi. Pois é, mas a Advocacia Geral da União do governo Lula provavelmente fechará o acordo ali da Oi na arbitragem, um acordo parcial, onde a Oi ela deve se ver livre dessa dívida, né? Então, no governo Lula, tá? Então, só para deixar as coisas bem equilibradas aqui, segundo essa fonte. Bom, dadas as considerações expostas ao longo deste parecer, temos por devido não recomendar a assinatura do termo de autocomposição proposto em razão das condições desvantajosas ao interesse público presentes em suas disposições. Vamos só lembrar, tá, gente, que o Ministério Público igual aqui, é um parecer que ele recomenda, tá? Ele sempre, isso aí recomenda, ele não dá uma ordem. Isso é importante só para deixar bem claro, né? Escreveu a procuradora Cristina Machado. Uma dessas condições desvantajosas é que grande parte dos investimentos da Oi será destinada a projetos já planejados pela Vital, como construção de data centers e cabos submarinos, em vez de priorizar a implantação de infraestrutura em áreas carentes, e aí que mora outra parte do problema da acordo. Mas a gente tem que pensar, tem que ter um pensamento mais abrangente, né? A Vital crescendo, ela vai levar serviços de telecomunicações para o Brasil inteiro, inclusive para as áreas carentes. E um outro detalhe é que a Oi ela deve voltar a ter uma participação relevante dentro da Vital a partir do momento que a Oi Fibra tem a possibilidade de ir para a estrutura da Vital. Vamos lembrar disso, tá, pessoal? Vamos lembrar disso. Bom, continuando aqui, a procuradora detalha esse ponto. A maior parte dos 5 bilhões de reais de compromissos de investimentos acordados coincidem com projetos que fazem parte do plano de expansão da empresa Vital e que não priorizam a implantação de infraestrutura de rede de alta capacidade de comunicação em áreas sem competitividade ou desprovidas de tal infraestrutura. Discordo. A Vital logo quando ela foi criada, né, antes aí de 2024, 2023, ela tinha 400 mil quilômetros de fibra ótica. Hoje ela está com quase 500 mil no Brasil inteiro, passando inclusive por áreas carentes e podendo passar por mais áreas carentes ainda, tá? O parecer destaca que 65,6% dos valores de investimentos fixos ajustados são destinados à construção de data centers e implantação de cabos submarinos. Segundo a procuradora, o quadro pode vir a caracterizar uso indevido de recursos públicos para a consecução de interesses privados. Isso aí eu já acho que é demais, tá? Não concordo com isso. Bom, pela legislação, o valor da migração do regime de concessão para a autorização não volta para os cofres públicos, mas deve ser reinvestido em serviços de telecomunicações, como, por exemplo, infraestrutura de redes de banda larga e de telefonia móvel, levando em consideração locais com serviço mais precário. Dos 5,8 bilhões, porém, apenas 1,2 bilhão será destinado à implantação de internet de banda larga em escolas e outros
800 milhões de reais irão para a manutenção do serviço de telefonia fixa até 2028. A Procuradora-Geral lembrou que, conforme a Lei Geral de Telecomunicações, os compromissos de investimentos priorizarão a implantação de infraestrutura de rede de alta capacidade de comunicação de dados em áreas sem competição adequada e a redução de desigualdades nos termos da regulamentação da agência. Em defesa do acordo, a Secretaria de Consenso argumenta que a convergência de interesses públicos e privados não desfavorece o resultado da renegociação e que os compromissos de investimentos não são direcionados para projetos já realizados ou em realização pela Vital. Outro argumento da Secretaria de Consenso em favor do acordo afirma que a Oi, que está em sua segunda recuperação judicial com dívidas na ordem de 45 bilhões de reais, pode falir caso não haja aprovação e que, se esse cenário se materializar, a União teria que assumir a operação de concessão da telefonia fixa com custos bilionários, utilizando ou recursos do próprio orçamento da União ou recursos do FUST, que é o Fundo de Universalização do Setor de Telecomunicações, ou seja, dinheiro público. Então, essa não aprovação aí da migração da concessão para autorização pode gerar um problema bilionário e um custo ao erário público muito maior do que esse que está sendo alegado aqui, que a Oi, ou que o BTG pactuou envolvendo o nome, o Vital e por aí vai. Bom, segundo os dados apresentados pelo governo, caso o Estado passe a operar diretamente o sistema de telefonia fixa, haveria necessidade de investimentos de recursos públicos para manter o STFC em seu formato atual, com um custo anual estimado entre 2 bilhões e 4 bilhões de reais, valor bastante preciso, mas é mais ou menos esse o valor do custo que a Oi tem, tá? Há anos que a Oi vem tendo esse custo aí com essa concessão, Então, assim, e outra coisa, governo, Estado prestando serviço público, a gente voltaria praticamente ao que nós tínhamos na década de 80, que era um serviço de telecomunicações estatal, deficitário, ineficiente, que é justamente o que acaba acontecendo na maior parte das vezes em que o Estado quer agir como iniciativa privada. Dá errado, ineficiência, prestação de serviços de baixíssima qualidade. Então, um dos grandes avanços que nós tivemos aqui no Brasil foi justamente a privatização das telecomunicações na década de 90. Bom, no entanto, o Ministério Público contesta a afirmação de que os compromissos de investimento não contemplam projetos da Vital, argumenta que os recursos utilizados, os compromissos acordados, são essencialmente públicos e que deveriam ser aplicados para reduzir desigualdades regionais e sociais, conforme a política pública vigente. Isso é um pensamento muito bonito, principalmente quando a gente vê assim na teoria e tal, aquela teoria, inclusive a teoria da esquerda, vamos reduzir as desigualdades sociais e regionais, mas na prática as coisas são muito mais complexas, principalmente quando envolve o Estado, o poder público, onde infelizmente a gente vê muita corrupção relacionada a esse tipo de operacionalização disso, tentar operacionalizar as desigualdades regionais e sociais. É muito bonito no papel, mas na prática é bem diferente. E é isso que a gente viu anos, com tantos casos de corrupções envolvendo dinheiro público nessa questão aí de redução de desigualdades. Bom, assim como pontuou a Audi Comunicações, é irregular o emprego de recursos oriundos da adaptação da concessão da Oi em projetos que já fazem parte do planejamento de investimentos de construção ou expansão mesmo que apenas futuros da Vital, especialmente em locais de atratividade econômica. Ainda que parte dos compromissos assumidos contemple regiões consideradas prioritárias pela legislação, que é o Norte e Nordeste, o objeto ajustado direciona os recursos para, indiretamente, atender aos interesses privados da Vital em prejuízo à política pública que deveria ser beneficiada, disse a procuradora. Eu discordo, novamente, a Vital ela tem obviamente é uma empresa que visa lucro, óbvio, mas ela tem um direcionamento de ter uma grande capilaridade no Brasil inteiro e disseminar ou democratizar o serviço de telecomunicações no Brasil. Então a gente sempre precisa mudar esse pensamento retrógrado de que se demonizam empresas, que o recurso público ele está sendo utilizado só em prol das empresas, contra a população. Não, para com isso. A iniciativa privada ela pode, muitas vezes ela está sim, uma grande maioria das vezes, ao lado dos interesses públicos, seja de melhoria de serviços públicos, de telecomunicações, de atender às necessidades da população, obviamente de uma maneira eficiente que é a iniciativa privada. Bom, ao longo dos últimos 10 anos o TCU fez
diversas auditorias e fiscalizações a respeito dos bens reversíveis. Historicamente, o plenário do Tribunal de Contas esteve alinhado, né, com a área técnica especializada em telecomunicações. Agora, com a secretaria criada por Bruno Dantas, deu-se a divergência. A Secretaria de Consenso está de um lado pró-acordo e a área técnica está de outro contra o acordo. Se aprovada, mas a Secretaria de Consenso não deixa de ser uma área técnica, né, gente? Enfim. Se for aprovada, será também a primeira solução consensual a ser validada, contrariando a área técnica especializada e também o Ministério Público junto ao TCU. E aqui acaba essa matéria. Bom, a gente sempre tem que analisar, né, gente, as fontes de informações. Algumas têm viés mais político, né, de um determinado lado, que demonizam a iniciativa privada, essa coisa toda, enfim. Mas é interessante as informações aqui. A primeira das informações que é interessante são esses 101 bilhões de reais dos bens reversíveis. É mais um cálculo, é mais um valor de bens reversíveis, né, que a gente vê escrito e vê sendo argumentado por aí e que a gente fica novamente perdido, né? Quanto que será, ou quanto que serão, né? Quanto que será o valor correto desses bens reversíveis? A gente fica totalmente perdido quanto a isso, porque não sabe exatamente, né? Aqui chegou-se a afirmar a cifra de 101 bilhões de reais. Bom, na minha visão, não vejo, né? Não concordo nada que é relacionado ao mau uso do erário público, nada disso. A Oi ela foi dilapidada nessa questão da concessão, onde a Oi ela teve que arcar com uma concessão que, se não fosse a Oi, teria que ser a União, tá? Então a União, ela, na verdade, poupou muito dinheiro, uma vez que, se a Oi não estivesse atuando na concessão da telefonia fixa, quem estaria atuando seria a União, e a União teria prejuízos pesadíssimos em se manter essa telefonia fixa, que é um serviço público, né, gente, que está totalmente em desuso por motivos óbvios, né? Mas é isso. Em termos gerais, eu acho que teremos, na minha visão, opinião, né? A gente não sabe nem prevê o futuro, mas amanhã teremos a aprovação do acordo da Oi no Tribunal de Contas da União, que deverá mudar estruturalmente o papel da empresa ou o posicionamento da empresa em relação ao seu futuro próximo. Ou voltando a ser operacionalmente viável, voltando a ser, ou trabalhando, né, em números operacionais positivos. Isso é fundamental. E a gente tem que ter uma visão, pessoal, parar com essa visão retrógrada de que a iniciativa privada, de que as empresas elas estão contra o desejo público, contra a democratização de serviços públicos, ou o melhor... a melhor prática, né, dos serviços públicos. Não, a iniciativa privada está ao lado do interesse público, ao lado das necessidades da população, para atender as necessidades da população de uma maneira muito mais eficiente do que o Estado muitas vezes conseguiu atender. Dito isso, eu cito como exemplo novamente a privatização do setor de telecomunicações na década de 90, que era um setor extremamente retrógrado, ruim, baixíssima qualidade de prestação de serviços públicos, e isso mudou da água para o vinho com a privatização das telecomunicações. Então a gente precisa parar com esse tipo de pensamento atrasado, estatizante, que a gente sabe não leva a lugar nenhum, só ao atraso mesmo. Fico por aqui. Se você gostou do vídeo, já se inscreva no canal, curta o vídeo. Vamos acompanhar amanhã, tá, gente? Amanhã é um grande dia. Sessão do TCU, no plenário TCU, às 14h30. Votação aí do processo da Oi, que pode mudar a história recente e futura da empresa. Fico por aqui, um grande abraço a todos vocês. E lembrando que nada do que é dito aqui representa recomendação nem de compra, nem de venda, nem de manutenção de ativos. Muito obrigado pela sua audiência. Um forte abraço, até a próxima. Fui!